Embora pareça superficial associar traços de caráter à cor dos olhos, estudos indicam que os genes responsáveis pela coloração dos olhos também influenciam o desenvolvimento dos nossos lobos frontais. Isso sugere que pessoas com a mesma cor de olhos podem compartilhar comportamentos semelhantes. Você está no canal Anomalia e hoje vou explicar o que a cor dos olhos pode revelar sobre você. 10. Olhos marrons. Os olhos castanhos são os mais comuns no mundo. Em algumas regiões, é difícil encontrar pessoas com uma cor de olhos diferente. A tonalidade castanha dos olhos está relacionada a uma alta concentração de melanina, um pigmento que traz alguns benefícios à saúde. Por exemplo, pessoas com olhos castanhos têm menor risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade, que pode comprometer a visão. No entanto, há também desvantagens. Estudos indicam que mulheres com olhos castanhos têm uma maior propensão a sofrer de depressão em comparação com aquelas que têm olhos mais claros. Além disso, pessoas com olhos castanhos são frequentemente vistas como mais confiáveis. Em uma pesquisa realizada na República Tcheca, estudantes universitários foram convidados a avaliar a confiabilidade de 80 pessoas com idades entre 19 e 26 anos, 40 homens e 40 mulheres, em uma escala de 10 pontos. Os indivíduos com olhos castanhos foram classificados como mais confiáveis do que aqueles com olhos azuis. Entretanto, não é tão simples quanto parece. A morfologia facial associada aos olhos castanhos teve um impacto maior na percepção de confiabilidade do que a própria cor dos olhos. 9. Olhos pretos. Vamos ser sinceros, olhos realmente pretos não existem. O que chamamos de olhos pretos são, na verdade, olhos extremamente escuros, mas nunca totalmente pretos. Eles podem parecer pretos devido à sua tonalidade muito profunda, mas, na realidade, são apenas de um marrom muito, muito escuro. Pesquisas indicam que pessoas com olhos escuros costumam ser vistas como mais simpáticas. Outros estudos mostram que indivíduos com olhos escuros tendem a se destacar em esportes que exigem precisão, como aqueles que envolvem acertar alvos, e também consomem menos álcool em comparação com aqueles que têm olhos mais claros. 8. Olhos castanhos. Os olhos castanhos têm uma característica interessante: sua cor pode mudar, variando de castanho para verde, criando um efeito multicolorido na íris. Há quem diga que a cor dos olhos castanhos muda de acordo com o humor da pessoa. Na verdade, essa variação de cor ocorre devido à iluminação e ao ambiente, como as roupas que a pessoa está vestindo. Os olhos castanhos ainda são um enigma, especialmente quando se trata de definir sua cor. Eles não são apenas de uma única cor, mas sim uma mistura de várias tonalidades, o que os torna ainda mais fascinantes. Pense em celebridades como David Beckham, Penélope Cruz, Jessica Alba e Ben Affleck, todos possuem olhos castanhos únicos que contribuem para sua atratividade. Curiosamente, 74% dos olhos castanhos apresentam um anel marrom ao redor da pupila. Embora sejam menos comuns do que os olhos castanhos escuros, essa característica faz com que pessoas com olhos castanhos sejam vistas como únicas e misteriosas. Devido à quantidade moderada de melanina, acredita-se que suas personalidades sejam equilibradas. Entretanto, de forma um pouco irônica, de acordo com o Dr. Matthew Leach da Universidade da Austrália, a cor dos olhos castanhos pode estar associada a um desequilíbrio no fígado, o que pode tornar essas pessoas mais suscetíveis a problemas digestivos. 7. Olhos âmbar. Olhos âmbar são extremamente raros entre os humanos, com estimativas sugerindo que apenas 0,01% da população possui essa cor. No entanto, essa tonalidade é bastante comum em animais como gatos, corujas, águias e lobos, o que faz com que os olhos âmbar sejam frequentemente chamados de olhos de lobo. Essa cor pode ser confundida com a cor avelã, mas os olhos âmbar têm uma tonalidade dourada uniforme, sem a mistura de outras cores. A cor âmbar é causada pela lipofuscina, um pigmento amarelado presente na íris. Devido à sua raridade, os olhos âmbar são vistos como incrivelmente atraentes, e algumas pessoas acreditam que eles são um sinal de poderes sobrenaturais. No entanto, a realidade é bem menos mágica. A cor é apenas o resultado de uma série de mutações genéticas. Portanto, ao contrário do que algumas tradições podem sugerir, ter olhos âmbar não significa que você se transformará em lobos ou criaturas místicas. Isso é pura lenda. 6. Olhos verdes. Os olhos verdes são outra cor extremamente rara. Embora não existam muitas pesquisas precisas sobre quantas pessoas possuem olhos verdes, é amplamente aceito que cerca de 2% da população mundial tem essa cor. Mas por que olhos verdes são tão desejados? Pessoas com olhos verdes são frequentemente vistas como mais atraentes, criativas, misteriosas e apaixonadas.
Talvez seja difícil dizer se essas percepções são verdadeiras, mas o simples fato de ser considerado especial apenas por ter olhos verdes é, no mínimo, fascinante. Essa tonalidade é mais comum no norte, oeste e centro da Europa, com cerca de 29% dos residentes de Edimburgo, na Escócia, tendo olhos verdes. Curiosamente, essa cor de olhos é mais prevalente entre mulheres do que homens e está frequentemente associada a cabelos ruivos, outra característica rara. Talvez seja por isso que mulheres de olhos verdes e cabelos ruivos sejam consideradas tão sensuais. 5. Olhos azuis. Pesquisas realizadas por cientistas da Universidade de Copenhague revelaram que os olhos azuis surgiram como resultado de uma mutação genética em um único indivíduo na Europa, entre 6.000 e 10.000 anos atrás. Isso significa que todas as pessoas com olhos azuis compartilham um mesmo ancestral. Curiosamente, pessoas com olhos azuis têm uma maior tolerância à dor e ao álcool em comparação com aquelas de olhos castanhos. Embora sejam vistos como atraentes, pessoas com olhos azuis também são frequentemente consideradas mais competitivas ou egoístas. É interessante notar que essa cor está associada tanto à beleza quanto à crueldade. Quando você pensa em um assassino implacável, provavelmente imagina olhos frios e penetrantes. Já viu um amuleto contra o mal-olhado? Ele é azul. Devido à menor quantidade de melanina, os olhos azuis são mais sensíveis à luz UV e à luz azul, exigindo mais cuidado com a exposição solar e proteção adequada para evitar problemas oculares. Além disso, pessoas com olhos claros geralmente têm pele clara, o que aumenta o risco de câncer de pele. 4. Olhos cinzentos. Olhos azuis e cinzentos têm uma semelhança genética significativa, mas por que então parecem tão diferentes? Uma possível explicação é o maior depósito de colágeno no estroma dos olhos cinzentos, o que altera a forma como a luz é refletida e, por consequência, a forma como a cor é percebida. Pessoas com olhos cinzentos são frequentemente descritas como fortes, criativas e adaptáveis, qualidades que as tornam excelentes líderes. No entanto, assim como todas as pessoas com olhos claros, aqueles que têm olhos cinzentos precisam tomar cuidados especiais ao expor seus olhos ao sol. Olhos cinzentos são mais comuns nas regiões do norte, oeste e centro da Europa. 3. Olhos violeta. Olhos violeta são tão raros que parecem pertencer ao mundo dos mitos. No entanto, se você observar bem a atriz Elizabeth Taylor, ficará difícil descrever a cor de seus olhos de outra forma que não seja violeta. Essa tonalidade é real e é o resultado de uma mutação genética. Ao longo dos anos, muitas histórias atribuíram características quase mágicas às pessoas com olhos violetas. Dizia-se que elas não envelheciam após os 50 anos, não tinham pelos no corpo além dos cabelos, cílios e sobrancelhas, e possuíam um sistema imunológico extraordinariamente forte. Talvez a crença mais peculiar seja a de que essas pessoas não usavam o trato digestivo. Mas, por mais fascinantes que sejam essas histórias, a verdade é que pessoas com olhos violetas não são seres sobrenaturais. Eles envelhecem, usam o trato digestivo como qualquer outra pessoa, e sua cor de olhos, embora rara, é apenas mais uma variação genética. No entanto, se você gosta de mitos, existe uma lenda chamada Gênesis de Alexandria. Segundo essa lenda, as pessoas no Antigo Egito que presenciaram uma misteriosa luz brilhante em noite sem lua viram suas aparências mudarem. Seus olhos tornaram-se violetas e sua pele, pálida. Conhecidos como povo espiritual, essas pessoas enfrentaram intolerância devido à sua aparência diferente. 2. Olhos vermelhos. Quando uma luz forte incide nos olhos, pode parecer que eles se tornam vermelhos. Na vida real, essa cor rara ocorre principalmente em pessoas com formas severas de albinismo e é o resultado de quantidades extremamente baixas de melanina, o que faz com que os vasos sanguíneos apareçam, criando a impressão de olhos vermelhos. Infelizmente, o albinismo está frequentemente associado a vários problemas de visão, como fotofobia, ambliopia e nistagmo. Sabemos que qualquer diferença pode gerar medo nas pessoas, o que leva à intolerância ou até a atos de violência. Indivíduos com albinismo frequentemente enfrentam essa realidade. Em alguns países, como Malawi e Tanzânia, pessoas com albinismo ainda correm o risco de serem vítimas de ataques por causa de sua condição. 1. Olhos de cores diferentes. Você já reparou nos olhos de Mila Kunis ou Kate Bosworth? Se sim, talvez tenha notado que elas têm olhos de cores diferentes. Isso é causado por uma condição chamada heterocromia. Ela pode se manifestar de 3 formas.
completa, quando cada íris tem uma cor totalmente diferente. Segmentar, onde apenas uma parte da íris possui uma cor distinta. E central, em que a íris apresenta uma cor diferente ao redor da pupila. Em desenhos animados, ter olhos de cores diferentes é muitas vezes retratado como um sinal de insanidade ou dupla personalidade, mas essa é apenas uma ficção. Heterocromia é uma condição inofensiva que não afeta a visão ou o caráter da pessoa. Ela também pode ocorrer em animais. Você se identifica com as características relacionadas à cor dos seus olhos? Deixe seu comentário, curta e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir.